Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao workshop Venda Sem Medo. Esse workshop foi feito especialmente, né, para a gente compartilhar um pouquinho de como a gente se trava, né, tem bloqueios em relação a vendas por conta de uma questão interna que a gente traz, que aí eu vou explicar para vocês aí nesse tempo que a gente vai estar junto hoje. Então, hoje a gente vai entender, né, como que eu de alguma forma, criei travas invisíveis, né, que bloqueiam as minhas vendas. Então, a gente vai identificar quais são, né, essas travas invisíveis aí que bloqueiam as minhas vendas. Então, que bloqueios eu tenho que travam as minhas vendas, tá? E aí a gente já tem que trazer uma consciência do seguinte: se eu não tenho venda, eu não tenho dinheiro. Então, sem venda, sem dinheiro. Sem venda, sem dinheiro, sem vida. Por quê? Porque hoje a gente, nesse plano que a gente está aqui, nesse mundo, né? O mundo é material. Então, a gente depende de din-din, de dinheiro, para a gente poder realizar, né, nossos desejos, nossos sonhos, para ter segurança, para ter lazer, para ter condições de uma boa alimentação, né, de realizar aquilo que a gente precisa como básico e aquilo também que a gente tem como desejo, que não é somente o básico, tá? Então, a gente vai trazer muito isso hoje, que é esse caminho, né, para a gente desbloquear essas travas, tá? De comunicação, de posicionamento, né, para vendas. E aqui eu trago vendas com alma, por quê? E vocês vão entender, eu vou contar um pouquinho da minha história depois, né? Que a venda tem muito mais a ver com a minha história e a conexão que eu crio, né, na hora de eu fazer uma oferta, tá? Então, a venda é muito mais do que técnica, né? Muito mais do que técnica. E vocês vão entender isso no passar do tempo desse workshop, em que a gente vai conversar muito sobre isso, tá? E a primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês, né, que é muito importante, tá? É criar esse ambiente aqui entre nós, né, muito acolhedor, para que a gente saia de qualquer tipo de julgamento, de qualquer tipo de ansiedade, de expectativa, porque aqui você vai viver uma transformação, então é uma jornada, tá? E ela começa, né, com pequenos passinhos aqui, nesse entendimento, nessa escuta, tá? Para que a gente possa ir trazendo isso à tona, aquelas informações à tona, que vão fazer toda a diferença no meu processo, para que eu possa aí entender o que acontece comigo e aí sim agir para fazer diferente, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês aqui é estar presente. Então, avisa seus familiares, avisa seu marido, seu pai, sua mãe, quem você está aí perto de você, que agora você vai estar presente aqui, tá? Então, tenha papel, caneta para você anotar os insights, para você anotar as perguntas para depois poder mandar para mim, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente vai fazer, ok? E aí, para começar, eu quero entender se você está realmente presente aqui comigo. Eu quero que você coloque um ali no chat, né, na mensagem. Coloque um para mim se você está totalmente presente, ou se você já está disperso tentando fazer outras coisas. Se você está disperso, eu já convido você a fechar tudo, fecha celular, fecha tudo que você está vendo, para você ficar totalmente presente aqui. Então, coloca um lá, se você está totalmente presente comigo. Se você está não totalmente presente, coloca dois para mim saber como que você está. E aí eu já quero iniciar, né, convidando você a abrir teu coração, tá? Para você escutar aqui com bons ouvidos e bons olhos, né? É uma escuta mais ativa, tá? Para a gente poder se entregar para esse processo. Muita coisa que eu vou falar aqui, e algumas coisas que eu vou falar aqui, você já ouviu e outras não, tá? Mesmo aquelas que você já escutou, eu peço que você preste atenção, porque vira uma chave. A gente, às vezes, tem muito conhecimento, tem uma bagagem gigante, né, de conhecimento, mas ela não virou sabedoria, eu não consegui implementar isso na vida, tá? Então, às vezes, pensando aqui em vendas ou negócio, né, o que você faz, às vezes você tem muito conhecimento, mas ainda você não conseguiu trazer o resultado que você quer. Então, percebe que não é o conhecimento? Então, ou a tirar aquele peso, né, aquela expectativa, aquela ansiedade que você pode ter, pode atrapalhar, é normal a gente ficar ansiosa, ficar agitada, querendo que tudo aconteça muito rápido, tá? Isso é normal. O que vai ser, né? Como é que vai ser tudo isso? Será que eu vou dar conta? Será que isso é para mim? Será que tudo isso deixa de lado, tá? Dentro do processo de autoconhecimento, que é o que nós vamos viver aqui, tá? O quanto cada uma de vocês se entregar vai fazer toda a diferença no resultado final, ok? Então, é um processo, né, onde a gente vai entender
claramente, tá? Aquilo que eu trago de informação e que está impactando diretamente no meu resultado. E esse entendimento, essa clareza, vai trazer esse entendimento de que a forma como você se comunica, a forma como você sente, a forma como você vive, tá? É a forma que você está construindo a tua realidade. Então, isso é o primeiro entendimento que a gente tem que ter, clareza, né? A forma como eu me vejo, a forma como eu me comunico, a forma como eu sinto e percebo as coisas, ela vai fazer com que eu viva de determinada maneira. E essa determinada maneira, criada por tudo isso que eu trouxe, pela minha comunicação, que é interna, né, é que vai construir a minha realidade, ok? Então, essa busca, né, por a gente entender e começar a olhar para dentro, porque é a partir de olhar para dentro que você vai conseguir mudar a sua realidade externa. Então, isso que eu quero que você fique muito presente aqui, consciente comigo, porque se você escolheu estar aqui, não é à toa, tá? Então, se entregue de verdade a esse processo, fique aqui comigo até o final, porque os resultados em todos os workshops, palestras que eu dou, né, de forma gratuita, e você está aqui de forma gratuita assistindo, tem resultados muito lindos, tá, na vida das pessoas. Então, quando a pessoa se entrega e passa pelo processo, pela metodologia que eu tenho de trabalho, né, e vive esse processo, a transformação vai acontecer. E aí eu quero já deixar claro também, né, que o processo é individual de cada um. Então, pode ser que alguém tenha um resultado muito rápido, tenha um insight, uma virada de chave muito rápida, daí você vai dizer, meu Deus, mas isso não aconteceu comigo. Calma, tudo no seu tempo, tá? Tudo no seu tempo. Cada um tem um processo, cada um tem um tempo, e vocês vão entender isso também quando a gente conversar mais em relação a tudo como acontece. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que tudo que você traz, né? Opa, deixa eu só ver aqui que. Agora tá, ok. Tinha sumido a tela de vocês aqui. Então, o que que a gente vai entender aqui agora, né? Que o processo de vendas, né? Ele acontece muito antes da venda em si. Ele acontece com a minha identidade interna, a minha comunicação interna, e ele vai refletir na minha venda, no meu resultado, tá? Então, não é sobre vender, tá? Tem que ter essa consciência, não é sobre vender, é sobre você servir, é sobre você inspirar, é sobre você servir. Eu estou entregando algo de valor ao seu serviço, né? Aqui a gente tem muitos empreendedores, muitos terapeutas, mas isso não importa, porque venda não é só de produtos e serviços. Você se vende o tempo todo. Você se vende para o seu marido, você se vende para sua esposa, você se vende para o seu filho, você se vende para o seu professor, você se vende o tempo todo, tá? Então, é isso que a gente tem que entender. O que eu trabalho, o meu trabalho, a metodologia de reprogramar aquilo que está dentro da gente, dentro do meu trabalho, é muito mais expansivo do que só vender, porque vender não é só vender produtos e serviços, tá? Mas ele vai impactar muito nesse resultado dos produtos e serviços, né? Porque você vai entender o processo interno que você está criando, e isso vai trazer clareza de como você age, né? E como que você cria o teu resultado, tá? Então, isso é o nosso principal desafio aqui, né? Trazer essa clareza de como eu estou vivendo, o que que eu estou trazendo para a minha realidade, tá? E eu tenho muitas pessoas que me dizem assim, ai, Roberleia, mas eu queria só ganhar dinheiro para ter uma aposentadoria melhor, só queria vender mais para ter uma aposentadoria mais tranquila. Eu só quero viver sem preocupação de pagar boletos no final do mês, pagar conta, porque eu vivo para pagar conta, né? Eu preciso me realizar, porque eu trabalho, 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 eu sou uma pessoa boa e não consigo, né? Então, eu vivo ajudando os outros e não consigo melhorar minha condição. Então, tudo isso, né, querer melhorar o estado financeiro, aprender a se equilibrar financeiramente, a melhorar essa questão de posicionamento, comunicação para vendas, né, para ter um maior retorno, cobrar, né, com um valor mais justo, tudo isso tem a ver com aquilo que você está trazendo de comunicação interna, tá? Então, tem muitas mulheres, né, que chegam até mim, e elas chegam com total desconfiança em relação à própria capacidade delas, né? E aí, o que que acontece? Ela trabalha muito,
mas ela ganha pouco. Por quê? Porque ela não consegue ter o resultado, tá? Então, todos nós que temos algum tipo de dificuldade financeira, tem uma comunicação interna influenciando isso. Então, é como se você dissesse para você assim, ó, eu não consigo ter dinheiro sobrando, mesmo que tenha, eu tenho que dar um jeito de perder. Por mais que eu tente ajustar, economizar ou vender mais, parece que o dinheiro não dá. Então, essa aceitação do recurso financeiro, essa aceitação do merecimento, da capacidade, é muito além do que a venda em si, tá? Você conseguir transformar isso na tua vida vai fazer toda a diferença, ok? Então, o que que a gente vai entender aqui hoje? Que a tua história de vida, ela faz toda a diferença no teu resultado financeiro, tá? E aí eu vou compartilhar com vocês aqui já agora, né, uma cliente que tinha muitas questões em relação à capacidade, né, à exposição, a maneira como ela se colocava no mundo, tá? Então, essa exposição, essa dificuldade de se expor fazia com que ela tinha dificuldade em vender, em transformar o trabalho dela em renda financeira. Então, por mais que ela se esforçasse, ela não conseguia. Então, o caso da Suzy aqui, vocês podem até seguir ela nas redes sociais, né? O que acontecia com a Suzy? Ela tinha vergonha de falar, de se colocar como corretora, tá? Depois que ela entendeu que ela tinha uma comunicação interna, que são coisas que a gente vai entender depois que a gente tem 4 quadrantes que impactam nessa comunicação interna, e que a gente fez todo o processo de reprogramação, ela começou a ter mais confiança, né, e entender que ela merece sim receber pelo trabalho dela, por tudo que ela aprende, por tudo que ela se esforça para poder trazer para o mundo. Então, hoje, ela transformou a vida dela, né? Para quem tinha medo de fazer uma gravação, não gostava de tirar fotos, não gostava de falar, né, com um público maior, se vocês entrarem ali no Instagram dela, né, deixei aí o Instagram para vocês poderem seguir ela hoje grava vídeos super engraçados, é espontânea, fala muito bem do seu serviço, está tendo um resultado fantástico nas vendas. Por quê? Porque não foi a técnica de venda que ela mudou. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é a técnica. A técnica ela já tinha, conhecimento ela já tinha. O que ela não conseguia era transformar a comunicação dela interna para refletir no externo. Então, se ela tinha medo de se expor, ela inconscientemente ela mandava essa informação para o cliente. E aí, óbvio que não fecha o negócio. Então, se eu tenho medo de me expor, se eu tenho medo de falar em público, se eu não gosto da minha imagem, eu tenho restrição com a minha imagem, a minha aparência, tudo isso vai fazer com que essa comunicação, que é minha, o outro lá nem sabe disso, né? É minha, vai refletir no meu resultado e no meu resultado financeiro. Por quê? Porque eu não vou conseguir entregar aquilo que eu poderia, dentro da capacidade e do merecimento que eu tenho. Porque, no fundo, eu não me sinto capaz. No fundo, eu não me sinto merecedora. Entende? Então, o processo que a Suzy passou, e muitas mulheres, né, que passaram pela minha metodologia, conseguem recuperar, né, essa distorção que tem da autoimagem, essa confiança que tem na sua capacidade e principalmente se abrir para o receber, tá? Então a gente vai entender isso em todo o processo. Então não é sobre vender, é sobre você mudar aquilo que você sente internamente e como que você se vê internamente, tá? Aqui eu vou trazer mais uma outra cliente, né, que também tinha uma questão, só que um pouco diferente. Por que que eu trago aqui exemplos diferentes? Para você entender que na tua vida, você pode, de repente, estar sendo afetada por alguma questão pontual que para outra pessoa não afeta, tá? Porque a minha comunicação interna é diferente da Joana, é diferente da Silvia, é diferente da Edna, é diferente. Cada uma tem uma história de vida. E a história de vida é que importa. A história de vida que vai fazer com que você se transforme, que você consiga vender mais, que você consiga ter resultado, relacionamentos harmoniosos, resultado financeiro, resultado profissional, é a tua história de vida que vai importar. E é isso que a gente vai entender. Então, aqui eu trouxe também, né, a Marielle, uma querida, ela tinha muita restrição em relação a dinheiro. Então, ela tinha muitas crenças erradas. O que é uma crença? Acreditar que ter muito dinheiro é errado. Acreditar que você pode ter um bem caro, né, uma bolsa muito cara, que ela até fala depois no vídeo lá, né, a gente tem uma entrevista com ela,
que ela achava um absurdo. A pessoa que ia gastar 20, 30, 40 mil para comprar uma bolsa, um carro, né, mais caro, era um absurdo. Por quê? Ela tinha uma visão em relação ao dinheiro distorcida. Ela tinha uma capacidade, um conhecimento absurdo dentro do negócio dela. Mas por que que ela não conseguia gerar mais recurso financeiro? Por que que ela vivia preocupada com as contas no final do mês? Por que que ela não conseguia vender e criar mais prosperidade para a vida dela? Porque ela travou no recebimento do dinheiro, porque ela tinha informações na comunicação interna dela que diziam: ter muito dinheiro não é bom, ter muito dinheiro é ruim. Quem tem muito dinheiro não conseguiu de forma legal. Então, tinha várias informações que faziam com que ela se bloqueasse. E aí tinha uma comunicação interna que vinha lá da herança da família dela. Então, a gente vai entender isso também, que é um processo de você saber como que você está olhando para tudo isso, tá? Então, a forma como a gente vê, a forma como a gente tem o resultado nas nossas vendas, não tem a ver com a técnica, tem a ver com aquilo que eu trago de experiências, de crenças, daquilo que eu acredito ser verdade e que eu nem sei que estão comigo. Isso que é o mais impactante. Você muitas vezes não sabe que tem essa dificuldade por conta de uma coisa que está invisível. É além do visível, ela está escondida, ela está gravada em você, mas ela age no piloto automático, de forma invisível. Então, você repete um padrão, você repete um comportamento, você repete, repete, e vergonha, e medo, e medo, e medo, cada vez aquilo se potencializa em mais dificuldade para você. Quem aí virou muitas chaves agora? Quem aí virou muitas chaves agora? Então, eu quero que você esteja aqui comigo. Se você já virou muitas chaves, escreve aí para mim, tá? Se você tiver já perguntas, dúvidas, você vai anotar, vai mandar para mim ali no chat e eu vou responder sempre no próximo encontro, tá? Por quê? Senão eu perco a minha linha de raciocínio aqui de pensamento, ok? Então, a gente não vai responder chat nem perguntas hoje, porque eu já trouxe todo o que eu estou trazendo aqui para vocês, é baseado nas experiências, nos meus atendimentos, tá? E nas demandas que me trazem, ok? Então, a gente vai agir dessa forma. Então, escreve lá, né, as viradas de chave que você tem, ok? Então, o que que acontece com a nossa comunicação interna? A gente tem uma comunicação interna que vem, né, da nossa história de vida, e a nossa história de vida importa. Porque se eu não olhar para a minha história de vida, se eu não entender o que que a minha história de vida pode estar criando na minha realidade agora, eu vou continuar vivendo as mesmas coisas, potencializando. Então, se você está potencializando a abundância, você vai receber mais abundância, porque é matemático, mais com mais dá mais. Se você está potencializando falta, dificuldade, medo de não vender, medo de não pagar os boletos, medo de não ter dinheiro, medo de não ter qualidade de vida, você vai somatizar isso e ela vai dar mais dificuldade financeira, mais dificuldade em vender, mais dificuldade em ter clientes, mais dificuldade em ter clientes pagantes. Então, vamos pensar assim, ó, é uma engrenagem que vai cada vez apertando mais, se você não souber como controlar isso, tá? Até que chega uma hora e ela trava. E aí vocês vão entender que ela vai travar pela dor. Vai travar pela dor, e daí eu já vou contar, né, um pouquinho da minha história de vida, porque a minha história de vida traz isso. Eu não tinha, né, questões em relação ao profissional, mas eu tinha muitas questões da minha comunicação interna que afetavam o meu resultado externo. E aí, como eu não olhava para aquilo, eu criava algumas questões emocionais, doenças psicossomáticas. Então, vocês vão entender isso, eu já vou contar a minha história aí na sequência. Mas voltando aqui para as transformações reais, né, de clientes reais. Percebem que, no primeiro caso, a gente trouxe a Suzy, né, corretora imobiliária, que tinha muita questão com exposição, muito medo da exposição, muita sensação de não merecimento de capacidade, tá? Aí, destravou, tirou, limpou aquilo, reprogramou, né, dentro da nossa metodologia, dentro da mentoria, e conseguiu fazer um trabalho fantástico hoje, ter um resultado fantástico hoje. A Marielle, ela já tinha questões em relação a crenças em relação ao dinheiro, em como ela via o dinheiro.
tá? Então, não era tanto a exposição, porque ela gostava de tirar fotos, ela gostava de se comunicar, mas ela tinha restrição em relação ao dinheiro. Então, percebe, são coisas diferentes, mas afetavam o resultado. Então, o que aconteceu com ela? Depois de passar pelo processo, pela mentoria, e ela até dizia assim, disse para nós, né, no seguinte: como que eu vou investir dinheiro para tratar o dinheiro? Porque o problema dela era o dinheiro. Então, para ela não fazia sentido, quando eu ofertei para ela, identifiquei, né, fiz o diagnóstico do que ela tinha, eu falei, você tem isso, 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 a gente precisa reprogramar isso, 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 que tem uma metodologia para fazer. E ela, como eu vou investir dinheiro para tratar o dinheiro? Não fazia sentido para ela, entende? De tão bloqueio, de tanta questão interna de trava que não permitia acessar. Então, ela ficou alguns dias até definir que ela ia fazer, porque se ela estava com problema de dinheiro, a única forma de mudar era entender por que que ela não tinha dinheiro. Por que que ela não conseguia vender, mesmo ela tendo tanto conhecimento, mesmo o produto ser bom, né? E ela é representante da Mary Kay, então ela faz um trabalho fantástico hoje ela ensina, né, mulheres a vender. Então, percebem a transformação que ela teve? Ela saiu de uma consultora que era, né, para hoje ela gerenciar um time de mulheres. Então, esse é a transformação que você também pode ter, porque a tua comunicação interna, em algum nível, está te bloqueando, tá? E eu vou trazer um último aqui agora, daí para a gente já começar com o conteúdo, para vocês entenderem o que acontece, para vocês perceberem que tem várias nuances e eles afetam várias áreas da minha vida, não uma área só, tá? Então, essa terceira que eu trouxe aqui para vocês, que é a doutora Mona Lisa, vocês podem seguir ela também lá, ela faz um trabalho fantástico. Ela é endocrinologista, ela é professora, ela é doutora, né? Ela tem doutorado, ela dá aula para médicos, né? Então, ela tem um trabalho muito lindo. E quando a gente se conheceu, né? Se conheceu num evento em São Paulo, ela resolveu conhecer o meu trabalho, porque ela nunca tinha tido esse tipo de abordagem que eu trago, né? Essa metodologia que eu trago, ela nunca tinha tido conhecimento. E ela veio fazer a reprogramação comigo. E aí ela deu o depoimento dela, né, fantástico, da transformação que ela teve. O que acontece aqui para vocês identificarem a diferença com os dois outros depoimentos que eu trouxe? A doutora Mona Lisa, diferente da Suzy e diferente da Marielle, ela não tinha questões em relação ao dinheiro, ela ganhava muito bem. Ela é médica, ela é professora de médicos, então ela ganhava muito bem. Mas tinha questões que ela não percebia. Por quê? Porque está inconsciente. Então, quando ela passou pela metodologia, que ela passou pelo tratamento, né, pela reprogramação, o que aconteceu com ela? Aquela ansiedade, aquele olhar só para fora, né, para o mundo material, mudou a visão dela. Ela se sentiu mais leve, ela se sentiu mais em paz. Então, tudo isso transformou a maneira como ela olhava para ela, para os relacionamentos e principalmente para a questão do trabalho. Então, ela quis levar isso para fora, porque ela entendeu a comunicação interna dela e agora ela podia replicar isso também levando para outras pessoas. Porque conhecimento, né, da área científica tinha de sobra, mas nessa área mais holística, olhar o ser integral de dentro para fora, ela até conhecia, mas sabe quando não vira a chave? Quando ela passou pelo processo, porque ela não era especialista nisso, ela era especialista na área de medicina, né? Quando ela passou por esse processo, ela linkou as duas coisas. Então, tem uma entrevista com ela, né? Vocês podem assistir a entrevista com ela no YouTube. É fantástico, porque ela traz exatamente essa união da ciência com essa visão que eu trago do meu negócio, né? Que é reprogramar de dentro para fora, e ela conseguiu juntar tudo isso para trazer mais leveza para a vida dela e automaticamente para o trabalho dela. E, claro, isso também potencializa os resultados, né? Então, ela até colocou ali, ó, eu estava sempre focado nas demandas externas, no trabalho, na saúde, no que tinha que fazer, né? Com o meu método, né, com o método que eu trabalho, ela conseguiu sair desse ciclo acelerado e começar a olhar para mim mesma, para o que realmente importa para mim, né, e o que trouxe mais tranquilidade. E aí ela finaliza, né? Eu recomendo muito o seu método, Roberléa, porque ele realmente transformou minha vida e eu acredito que quem tiver a oportunidade de vivenciar esse processo vai ter uma experiência incrível, algo que vale muito a pena, tá? Então, para vocês perceberem que eu trouxe 3 depoimentos, né? Tem inúmeros, tem lá no Instagram um monte de depoimentos, tem no Google, se vocês procurarem, tem depoimentos, tem entrevistas no YouTube, e fora o que eu não coloco, né, para que a gente possa entender como que é o processo de reprogramação mental. Eu preciso entender que
Se eu estou vibrando, deixa eu parar de compartilhar aqui agora. Deixa eu parar de compartilhar aqui agora. Ah, deixa eu trazer mais uma só aqui para vocês, ó, que é a Gabi, ó. A Gabi disse: "Sou grande admiradora do seu trabalho, me ajudou muito a evoluir e enxergar coisas que eram difíceis de observar sozinha. Gratidão por tanto", tá? Então ali tem outras também, né, que eu compartilho depois com vocês, mas que o que eu quero dizer aqui é o seguinte, tá? Essa visão, né, de a gente trazer aquilo que está acontecendo conosco, que é a nossa história de vida, tá? A nossa história de vida, ela pode, a minha história de vida pode impactar o meu resultado financeiro, o meu relacionamento profissional com chefes, com colaboradores, tá? Com parceiros de negócio, com sócios. Ela pode impactar o meu espiritual, ela pode impactar o meu emocional, ela pode impactar os meus relacionamentos com a minha família, com o meu relacionamento amoroso, com os meus filhos, tá? Então, essa comunicação interna, a gente tem que entender que se eu não olhar para ela, eu vou ter muita dificuldade, muitas dores, tá? E esse é o meu trabalho, é fazer com que você entenda, né? É convidar você. Eu tenho um cabelinho aqui meio maluquinho hoje. É fazer com que você entenda. Olha só. Ah, que engraçado, né? Tá. É fazer com que você entenda, né? Que a tua história de vida está moldando quem você é hoje, tá? Então, cada um vive uma experiência de uma determinada maneira, e ele vai refletir de forma diferente na vida da pessoa. Então, o que que acontece quando a gente entende, que esse processo de olhar para dentro, né, pode gerar um pouco de desconforto. Por quê? Porque eu estou acostumada a viver com aquela forma. Então, vamos trazer o exemplo da Marielle, né? Ela era acostumada a sofrer e acreditar que dinheiro era difícil. E o que que acontecia? Dinheiro era difícil. Quando ela mudou o que tinha de informação interna nela, que ela gravou como um sentimento nela de falta, de escassez, de não merecimento, de vergonha, de incapacidade, ela soltou tudo aquilo, abriu, né, expandiu, abriu, e ela conseguiu criar mais para a vida dela, tá? Então, o que que eu vou fazer vocês entenderem aqui com esse workshop? Que você pode estar tendo uma dificuldade que a colega, que a pessoa que vive com você, não está tendo naquela área, mas pode estar vivendo uma coisa parecida e está impactando outra área, tá? E aí, o que que eu quero trazer para vocês em relação a essa dinâmica, né? É entender que, deixa eu compartilhar aqui de novo para vocês, só deixa eu achar aqui, agora perdi a minha tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui de novo. Deixa eu compartilhar aqui de novo, só para vocês entenderem um pouquinho sobre o que que acontece, né, quando a gente resolve mudar, né? Então, primeira coisa, para quem que a gente vai falar hoje, né? E para quem que eu falo aqui, tá? Esse workshop é especificamente para quem trabalha com venda de produtos e serviços, tá? E ainda não está feliz com os resultados. Mas lembra que você não vai ser só beneficiada para vendas, você vai entender que vai afetar outras áreas da tua vida, tá? Para quem quer vender sem parecer que está pedindo favor, né? Que está forçado. Então, eu tive uma cliente há poucos dias que ela disse, eu tenho pavor de vender, eu odeio vender, parece que eu estou empurrando algo, mas não era isso, era o que ela trazia dentro dela, tá? Então, é para aquelas pessoas que acham que vender é errado, e você vai entender que não é errado quando você tiver consciência do porquê que você está pensando assim, tá? Para quem quer destravar sua comunicação, fortalecer sua autoconfiança e aprender a se posicionar de forma leve e autêntica, tá? Porque a forma como você fala, a forma como você se coloca, a forma como você age é que faz você ter resultados melhores ou não, e você vai entender isso também, tá? Então vai fortalecer tua autoconfiança. Para quem quer se posicionar sua marca como solução, então todo produto, todo serviço, ele tem um benefício. E aí é identificar esse benefício para trazer como solução para aquelas pessoas que precisam daquele serviço e daquele produto, tá? Então eu não estou empurrando nada, eu estou vendendo algo que é uma solução, tá? Para quem quer atrair quem compra por valor, não por preço. Porque quando você vende valor, transformação, é fácil de vender.
Quando você empurra produto, porque você tem que ter um resultado financeiro, é difícil. Você vai entender essa comunicação também, tá? E vai entender por que que eu trago isso e por que que eu ensino isso também pela minha história de vida, né? E aí também é para quem quer mostrar seu trabalho com segurança e naturalidade, e para quem quer se sentir capaz, confiante e fluida na comunicação. Porque tudo vai ter a ver o seu resultado com a sua comunicação interna, refletindo na sua comunicação externa. Eu vou bater bastante nessa tecla, tá? E para quem que não é esse workshop em venda sem medo? Para quem quer mágica sem fazer a sua parte. Não tem como não sair da zona de conforto depois que você escutar esse workshop, tá? Já diz aí, eu escolho mudar, eu escolho continuar, eu escolho progredir. Escrevam lá, escrevam ali. Eu estou no comando agora, agora eu vou olhar para isso. Escreve aí, eu estou no comando, isso é um comando poderoso, eu estou no comando, tá? Então, esse workshop é para quem quer assumir responsabilidade, né? Então, aqui, não é para quem não quer assumir responsabilidade pela sua própria vida e pela sua missão, né? Independente de qual seja, tá? Não está disposto a sair da zona de conforto e se desenvolver consistentemente pelos próximos meses, né? E não quer vencer seus medos e barreiras internas e quer ficar ligado às justificativas que dá para si mesmo. Se você é uma dessas pessoas, você está no lugar errado, tá? Porque aqui a gente vai chacoalhar, a gente vai trazer muita consciência para que você possa sair desse lugar de sofrimento, dessa autossabotagem, tá? E para que você possa ter fluência, para que você possa ter mais tranquilidade na hora de ofertar, tá? E aí eu já vou trazer um pouquinho aqui para vocês, compartilhar um pouquinho para vocês da minha história. Quem é a Roberleia? Até agora eu não me apresentei, né? Muitos já me conhecem, mas muitas não me conhecem ainda. Então, quem é a minha história, tá? Então, o que que eu trago para vocês? De uma infância livre para vender a uma vida silenciada. O que que isso quer dizer, né? O que que isso quer dizer? O que que eu quero trazer aqui com vocês, tá? Que é a minha história de vida. A minha história de vida, essa menininha aqui, né, e a tua história também importa, e você vai entender isso, ela vai moldar quem você é. Daí você vai dizer: "Nossa, Roberleia, mas então você era uma pessoa infeliz?" Eu, sim, tive uma história, né, uma infância, onde eu fui incentivada, né, a vender. Então eu não tinha travas em relação à venda. Por quê? Porque eu fui criada, né, numa cidade de interior, eu venho numa cidade muito pequena, né, Bituruna, tem 17 mil habitantes, no Paraná, no interior do Paraná, e lá, deixa eu parar aqui o compartilhamento para enxergar vocês, né? Então, lá, o que que acontecia? Meus pais sempre trabalharam na comunidade, né? Igreja, Centro de Tradições Gaúchas, né? Os gaúchos aí, então CTG. E a gente trabalhava, a gente era muito criança e era incentivado a vender rifa, bingo, para colaborar com a comunidade. Mas isso não era nada forçado, né? Porque os nossos pais faziam e automaticamente eles colocavam a gente para fazer e a gente fazia, tá? Então, percebem que que eu falei lá no começo? A história de vida sua importa e a minha história importa no meu resultado. Para mim, vender sempre é leve, é lúdico, é divertido. Por quê? Porque quando eu era criança, a criança o que que ela faz? Ela brinca. Então eu brincava de vender. E eu via prazer quando a pessoa ganhava, né, um bolo, uma carne, um boi, ou o que estivesse sendo sorteado naquele jogo, e eu via prazer em ver a pessoa feliz em receber aquilo. Então, eu fazia de forma lúdica e divertida a venda. Percebem que, dentro da minha comunicação interna, eu não tenho restrição para venda. Por quê? Porque eu não tive nenhum limitador da minha criança em relação à venda. Pelo contrário, eu tive um incentivador, né? Um potencializador. Eu nunca, minha mãe e meu pai nunca disseram assim: não, você não sabe vender, não, você faz tudo errado. Pelo contrário, me incentivavam a vender, e quando eu vendia, não, filha, terminou essa, tem mais, vai fazer assim, faz assado. Então, tudo isso fez com que eu tenha facilidade em fazer uma oferta. Por quê? Porque eu não tenho, dentro da minha comunicação interna, da minha história de vida, um bloqueio em relação a me posicionar, a falar, a me colocar para vender. Percebem? Começa a virar chave aí. Quem aí já virou chave?
vai linkando com a tua história de vida aqui, hein? Vai linkando com a tua história de vida. Se você teve uma infância onde você escutou, cala a boca, fica quieta, você não sabe de nada. Você é criança, sai daí, isso aqui é conversa de adulto, né? Tudo isso pode ter limitado você em algum nível de se sentir desconfortável. Então, se você tem medos, né? Medo de errar, medo de falar em público, medo de travar na hora de fazer uma oferta, fazer uma live, fazer um vídeo, insegurança na hora de ofertar, um perfeccionismo, né? Nossa, se não tiver tudo perfeito, eu não vou conseguir fazer, e daí você nunca faz, os teus projetos não saem do papel, tá? Porque você fica do perfeccionismo o tempo todo. Se você tem uma vergonha, né, de exposição, vergonha de exposição do corpo, autocobrança, que mais aqui? Dificuldade de expressar o que sente, tá? Falta de confiança de falar em público, né? Então, assim, aquela falta de clareza. Pensa uma coisa e fala outra. Quem aí? Quem aí? Escreve aí, né? Euzinha, tô vendo aqui, tô me vendo, você tá me lendo, né? Quem tem vontade de chorar, eu tive uma cliente que ela dizia assim, Roberto, eu vou ofertar, eu fico com vontade de chorar, porque eu tenho um medo, uma vergonha, parece que eu estou cobrando demais. Quem acha que cobra muito caro, que tem dá valor muito baixo para o serviço e que sabe que é baixo, tá? Quem tem a necessidade, né, de validação externa, medo do julgamento, quem fica ansiosa aí para vender, para fazer tirar um projeto do papel, tá? Tudo isso, eu tinha uma cliente também que ela tinha dificuldade em se permitir ser vista, né? Ela dizia, eu tenho um pavor que me enxergue, eu quero sumir, eu quero me encolher num canto. Como é que eu vou fazer uma palestra? Como é que eu vou ofertar o meu produto? Como é que eu vou atender, tá? Não saber o que falar, né? Esquece as palavras. Tudo isso são sintomas, né? Que às vezes são até físicos. Por exemplo, taquicardia. Tem clientes que apresentam taquicardia na hora de fazer uma oferta, né? Insônia na hora de trazer uma coisa difícil, diferente para o projeto dela, né? Tremedeira, dar banco, às vezes até gagueira. Tudo isso tem uma comunicação interna, tá? E isso reflete no teu resultado da venda. Você não vende tudo que você poderia vender. E aí você não tem o resultado financeiro. Lembra que não é só sobre venda? É sobre o teu resultado financeiro. Então, o que eu trouxe da minha história aqui, né? Eu não tinha essa trava em relação à venda, tá? Preste atenção. Isso eu fazia tranquilo. Tanto que eu tive, na minha vida, eu já vendi muita coisa. Eu fui vendedora de roupa, eu fui vendedora de perfume, eu tive loja de perfume, eu vendia Natura, eu vendia couro, eu vendi muita coisa, porque eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade. Então, eu nunca parei, eu sempre quis ter o meu dinheiro. Mas aí que vem o segredo, e eu quero que você linke com a tua história também. O que acontecia comigo? Por questões emocionais, por questões de história, né, da minha infância, da minha ancestralidade, eu trazia coisas inconscientes que eu nem sabia que me afetavam na vida adulta, porque lá quando criança você não sabe, afetavam na minha vida adulta, e eu me sabotava fazendo o quê? Perdendo oportunidades, deixando de crescer mais, demorando para crescer. Por quê? Porque aí eu me limitava no seguinte sentido: profissionalmente eu nunca tive problemas. O que eu faço, eu coloco a mão e eu vou e faço, não tenho essa questão. Mas eu podia fazer mais, eu podia estar no lugar certo, que agora eu estou no lugar certo, agora eu sei que eu estou no lugar certo. Por quê? Porque eu me encontrei. E o que acontecia comigo emocionalmente? Eu não entendia a minha comunicação interna, eu tinha uma dificuldade com a questão da imagem, né? Apesar de nunca me achar uma pessoa feia, eu não gostava de exposição em público maior. Eu nunca tive problema com reunião, porque eu trabalhei no Banco do Brasil 13 anos, né? Essa é a minha história. Lá eu fiz carreira. Eu nunca tive dificuldade em vender, eu nunca tive dificuldade com as reuniões, eu nunca tive dificuldade com o público pequeno. Mas a hora que eu precisava falar com um número maior de pessoas, ou, por exemplo, me expor na praia de biquíni, era totalmente contra o que eu imaginava. Colocar algo da minha vida em mídia social, jamais. Por quê? Tinha uma questão interna de querer fechar, me esconder. Só que isso fazia o que comigo? Criava doenças psicossomáticas. Então, euzinha aqui, e pode ser que você se identifique, eu tinha uma tristeza profunda que eu não sabia de onde vinha. Eu tive depressão profunda 2 vezes na minha vida. Eu tive várias doenças psicossomáticas, tá? E eram todas emocionais. Eram da onde? Da minha comunicação interna, e a gente vai entender amanhã, né, essa continuação. Essa minha comunicação interna
eu não conseguia ver, porque está inconsciente, né? Está inconsciente, está escondida em mim, e eu fazia força e eu não queria estar ali. Eu dizia, mas por que eu estou depressiva? Eu não quero tomar remédio. Por que eu estou doente? Por que eu matei a minha tireoide? Por que isso acontece comigo? Eu não queria estar ali, mas eu não achava a resposta. Tá? Então, esse caminho, essa jornada de sair e me encontrar 100%, não só no profissional, porque lembra que eu falei para vocês? Você pode ser afetada numa área da vida e na outra você está bem. Então, profissional, financeiro, eu tinha, ok, eu dominava aqui, eu não tinha problemas. Mas eu criava problemas emocionais e de saúde. E, automaticamente, eu me bloqueava aqui também. Por quê? Porque quando eu chegava num determinado patamar, eu parava, eu me sabotava. Percebem? Então, tudo isso vai virando lá para você, que é a tua história de vida. O que é a tua história de vida? Como foi a tua história de vida? Como foi os teus ancestrais? Como eles viveram? Como foi os teus pais com você? Você era uma criança que você era incentivada? Você era uma criança que fazia coisas diferentes, que era permitido você testar coisas diferentes? Tá? Todas, anotem isso, todas as dificuldades que vocês trazem aqui são questões emocionais. E identificar isso está num nível de consciência que ainda é difícil perceber, tá? Então, não adianta nada eu aqui vir encher você de técnicas para venda, porque não é isso que vai fazer você vender. Quem aqui já comprou um monte de cursos caros para vender, né? Na internet, agora a bola da vez é a internet, a gente tem que estar na internet, né? Porque aqui, ó, eu estou chegando a quantos lugares, a quantos estados? Eu tenho cliente de Portugal, eu tenho cliente de fora do país. Então, por que eu chego em outros lugares? Porque tem a internet. Mas, se eu não me entendo emocionalmente, eu nunca vou ter resultado. Então, não adianta ter técnica. Não adianta você comprar um monte de cursos que você não vai sair do lugar. Enquanto você não reformar, não reprogramar a tua comunicação interna, se sentindo confiante, se sentindo merecedora, se sentindo capaz, tirando aqueles traumas que você tem que você nem sabe, tirando aqueles bloqueios emocionais que você nem sabe, você não vai mudar a tua realidade. Tá? Então, é entender isso. Então, por isso que eu trouxe a minha história de vida, né? Dentro da minha história de vida, eu consegui mudar, por quê? Porque eu entendi a minha comunicação interna. Então, a tua história importa. E dentro da tua comunicação, a gente tem alguns fatores, né, que vão fazer toda a diferença para nós nessa questão de comunicação. Por quê? Dentro da nossa comunicação interna, né, que a gente traz de entendimento. Nossa, a minha tela sumiu agora, pera lá. Vocês estão me vendo? Sumiu a minha tela de vocês aqui. Tá, voltou. Então, o que que acontece? Por que eu, Roberleia, né, hoje trabalho com mulheres, trabalho com essa área de vendas? Porque percebem que eu não tenho o bloqueio em relação a vendas, eu não vim travadas para vendas. Então, eu consigo vender aquilo que eu tenho já curado em mim. Para mim poder trazer um trabalho de reprogramação para vocês, eu tenho que ter passado por uma cura. Eu tenho que ter expertise naquilo. Então, eu trago a expertise da área corporativa, mais o meu processo de transformação interna, cura, né, emocional e espiritual, né, porque vocês vão entender que a gente é espírito, tá? E aí eu consegui fazer esse processo, né, e aceitar o chamado, né, que eu digo que é um chamado, que aí eu deixei, né, de ser funcionária do Banco do Brasil, então eu fui 13 anos funcionária do Banco do Brasil, para aceitar essa missão, esse chamado, que eu senti que era um chamado de vir ajudar outras mulheres para fazer o que eu descobri que eu podia fazer. E aí eu trago aqui para vocês, ó, sobre mudanças internas e externas, né? Olhem a primeira fotinho, eu lá criança, logo embaixo aqui, eu totalmente depressiva, e aí eu mudando totalmente a minha realidade, palestrando e aqui estando totalmente à vontade. Percebem a aparência, a diferença entre você estar bem internamente e você não estar bem internamente, tá? Então, tudo isso vai fazer com que você tenha o resultado que você tem hoje. Então, hoje eu trabalho com mulheres, né, palestrando aqui em workshops, em cursos, em mentorias, né? Então, tem algumas mentorias, tanto individuais quanto coletivas, que ajudam as mulheres a destravar. Destravar o quê? O seu posicionamento, a sua comunicação, a sua forma de se ver, para trazer isso como resultado no seu trabalho, né, vendendo,
no seu financeiro, recebendo, merecendo, e nos seus relacionamentos, porque não tem como você não afetar todas as áreas da sua vida com o trabalho de reprogramação mental dentro da minha metodologia. Não tem como. Por quê? Lembra que eu trouxe exemplos de vocês lá de clientes totalmente diferentes de histórias e a minha história totalmente diferente da delas? Por que isso? Eu consegui linkar a minha expertise que eu trouxe da minha criança, a minha comunicação da minha criança, com o que eu aprendi na área corporativa bancária e da área corporativa que eu trabalhei antes, né? Do que eu já fazia antes, mas juntando com todo o conhecimento que eu busquei, né, para me transformar internamente. Então, diversas formações aí em cursos, terapias, PNL, programação neurolinguística, física quântica, adoro física quântica, né? Então, tudo isso fez com que eu entendesse quem eu era e aí florescesse no sentido de agora eu vou fazer o que eu quero fazer. Agora eu vou fazer aquilo que eu vim para ser, ok? E aí, independe de onde você está, você pode mudar a tua realidade. E às vezes não é nem mudar da onde você está, às vezes você está no lugar certo, na profissão certa. Às vezes é só mudar a comunicação interna para poder produzir mais e receber mais, tá? Então, essa é a questão que a gente tem que olhar, tá? E aqui, daí vem muito, que é a primeira chave que vocês vão ter, que é em relação à intenção e posicionamento. Se você assistir tudo que eu estou falando aqui hoje e você não intencionar mudar, você não escolher mudar, vai continuar tudo igual. Sinto muito te dizer, vai continuar tudo igual. Porque é uma escolha, você permanecer onde você está e você mudar é uma escolha sempre, tá? É uma escolha sempre. Então, a voz que você ouve é a voz que você reproduz. A voz interna que você ouve é a voz que você reproduz, tá? Então, a gente tem que entender isso. Da onde vêm essas vozes, né? Da onde vêm essas vozes? Como que eu identifico isso, Roberta? Não entendi. Como que eu faço para identificar isso, tá? Como que eu identifico isso? A voz que você ouve vem da tua comunicação interna, mais a história que você conta para você, tá? Então, eu quero que você anote isso aqui agora. O que você conta para você sobre vender, sobre dinheiro e sobre você mesmo? Esse é o ouro de hoje. O que você conta para você sobre vendas, sobre dinheiro, porque lembra que eu trouxe exemplos diferentes lá, de resultados diferentes, e sobre você mesmo. A análise que você vai fazer hoje, que você vai vir aqui amanhã comigo, vai trazer essa clareza de por que que você está tendo o resultado que você tem hoje, tá? Lembram lá, cada exemplo que eu trouxe aqui, ele tem uma comunicação, uma informação da sua criança, da sua história de vida, da sua ancestralidade diferente, e aí provocava efeitos diferentes na realidade dela, tá? Então, desde eu não conseguir me expor, não conseguir aparecer, até conseguir aparecer, mas não conseguir ter resultado financeiro, porque eu tenho crenças em relação ao dinheiro, ou eu tenho muito conhecimento, já tenho muito resultado, mas eu não integrei aquela comunicação interna que ainda pode estar me sabotando e eu fico ansiosa, fico agitada, fico nervosa, ou eu crio doenças, como era o meu caso. Percebe? Eu trouxe 4 linhas diferentes e que são comunicações que a gente traz. E não que a gente não tenha as outras dentro da gente. A gente tem também, mas num nível menor, tá? Eu trouxe as que mais impactaram na história de cada uma. Mas todas tiveram transformações no geral. Por quê? Porque a tua comunicação interna, aquilo que você sente, aquilo que você percebe como verdade, aquilo que você acreditou sendo verdade. Eu escutei lá, cala a boca, fica quieta, você não sabe nada. Quando você ia fazer alguma coisa diferente, você apanhava. Fazia uma coisa, uma atividade da escola e você errava, você era castigada. Tudo isso fez com que você gerasse uma informação e essa comunicação dessa informação vai reverberar na tua vida adulta com dificuldades, se você não soube tirar aquilo, né, jogar fora e dizer, não, isso aqui não é para mim, agora eu vou fazer diferente, tá? Então, a gente tem que entender isso. Então, o que você conta para você sobre vender, sobre dinheiro e sobre você mesma é o que está fazendo diferença no teu resultado, tá? Então, isso é bem importante da gente entender, ok? Então, o que que vocês vão fazer hoje? Entender que tudo que você está criando, produzindo, né, em relação ao teu resultado, sempre vai ser, deixa eu parar a apresentação aqui, sempre vai ser
e vai ter, né, ligação com a tua comunicação interna. Então, o que que a gente tem que entender aqui? Se você quer ter maior qualidade de vida, se você quer ter maiores recursos financeiros, se você quer se conectar mais com você mesmo, né, tua essência, se você quer vender com alma, né, porque eu digo, vender com alma. O que que é vender com alma? É não empurrar produto, é entender o que o cliente precisa, se conectar com ele de forma verdadeira. Ó, eu estou me conectando aqui com vocês de forma verdadeira. Então, eu quero me conectar com o meu cliente de forma verdadeira, eu quero entender o que o cliente precisa realmente, e aí eu entrego a solução que ele precisa. E se eu não tenho a solução que ele precisa, eu vou simplesmente largar ele. Por quê? Porque vai ter outro cliente que vai vir para mim. Porque eu não tenho medo da falta. É essa a questão, tá? E aí, quando a gente começa a entender esse mundo mais invisível, né? Que é essa comunicação interna que a gente traz, que são como o universo funciona. Então, não é só a minha comunicação, é a comunicação do universo, né? Como que eu estou aqui no universo entendendo as leis universais? Como que isso tudo funciona? E como que eu junto tudo isso para pegar um caminho certo, fixo, de transformação? É isso que a gente vai trazer para vocês, tá? Então, se o convite é, se você quer se conectar com você mesma, se você quer alcançar mais satisfação profissional, se quer ter melhor resultado nas suas vendas, se você quer ter clientes que não reclamem, né? Quem tem aí clientes reclamões? Sinto te dizer, mas é a tua comunicação que está trazendo isso, tá? Por quê? De forma amorosa, eu estou falando isso aqui para vocês. Por quê? Porque você, dentro de você, tem uma questão de julgamento, de falta, que vai fazer com que eu coloque isso para fora. Eu acho que tudo é difícil, e aí eu tenho que trazer um cliente que seja difícil para mim, para confirmar aquela informação. Escrevam isso. Eu preciso confirmar a informação que eu tenho dentro de mim com experiências que eu trago de fora. Se eu tenho a informação de que dinheiro é difícil, eu confirmo aqui fora que dinheiro é difícil não vendendo. Eu confirmo aqui fora que dinheiro é difícil não me achando merecedora de ter dinheiro. Eu confirmo aqui fora que dinheiro é difícil achando que comprar uma bolsa de 20, 30, 40 mil é caro. E não que eu estou dizendo que tem que comprar. Eu estou dizendo que como a gente vê o universo, como a gente vê a nossa comunicação interna, como a gente vê tudo que está ao nosso redor, faz com que eu tenha a realidade que eu tenho hoje, tá? Então, eu tenho que entender tudo isso para poder alcançar aquilo que eu quero, tá? Então, se realizar profissionalmente, perder o medo de vender, ter mais autoconfiança, né? Quantas aí se sentem paralisadas no seu negócio, tá? Então, tirar isso da sua comunicação interna. A leveza, tudo isso vem quando eu entendo quem eu sou, entendo da onde eu vim, e aí eu reprogramo, tá? Então, qual que é o primeiro pilar que a gente está olhando aqui dentro da minha metodologia? É o desperte. Se você está tendo uma recorrência de dificuldades em alguma área da tua vida, você precisa da informação da onde surgiu aquilo. E você não vai achar ela. Por quê? Porque ela está inconsciente no piloto automático, tá? E que a gente vai ver amanhã aí, né? Os quadrantes que formam isso. São 4 quadrantes, né? 4 principais pontos que fazem com que eu haja dessa forma, tá? Então, se aquilo que eu estou percebendo é dificuldade, eu só vou enxergar dificuldade. Pense assim, ó, comigo agora. Eu digo para vocês, não pense num Fusca amarelo. O que você pensou? Num Fusca amarelo. Agora você diz para você assim, ó, eu não quero mais ficar sem dinheiro. Agora eu vou virar a chave. O que você está vendo? Falta de dinheiro. Porque chega ao final do mês, você vê que você está com dificuldade. O que você enxerga mais? Falta. Você não vê a solução para aquilo, porque todas as tuas ações, e a gente vai entender isso aqui no terceiro dia, tá? Então, estejam comigo amanhã e no terceiro dia, porque você vai entender por que as tuas ações são sabotadoras. Você se sabota e nem percebe, tá? Então, lá no terceiro dia, eu vou trazer para vocês essa fórmula bem exatinha de como isso acontece, tá? Quando eu tenho essa comunicação interna de dificuldade, eu só vejo dificuldade. Quando eu preciso olhar para isso, eu preciso de ajuda. Por quê? Eu não via saída quando eu criava doenças para mim. Porque eu só via doença, eu estava doente. Como é que eu vou ver saúde se eu estou doente? Eu precisei de uma ajuda externa para poder entender o que estava acontecendo comigo.
E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês, é isso que eu estou hoje, de forma muito amorosa, sendo mentora de vocês, trazendo essa clareza. O desperte, que é o primeiro pilar do meu trabalho dentro da mentoria, das mentorias, né, tanto individuais quanto coletivas, é isso, é você achar aquela informação que está faltando para você vender. Então, por que você não vende hoje? Faz a pergunta para você aí hoje. O que você viveu na tua criança? Você apanhou quando era criança, quando você ia fazer alguma coisa diferente, você sofria, você teve muita falta, você teve dificuldade nos relacionamentos, você passou por algum tipo de abuso, tudo isso é informação que vai fazer com que você reflita no teu ambiente agora externo. Lembra da minha história? Eu vendo de forma fácil, por quê? Porque eu não tive isso, eu fui incentivado a vender. Mas tinha questões emocionais que faziam eu me sabotar em outras áreas, inclusive ficar doente. Tá? Então, esse é o entendimento, né, de trazer, essa consciência de que eu sim posso mudar, eu sim preciso mudar, porque senão as coisas vão piorar, mais com mais dá mais. Se você tem hoje uma dificuldade X, amanhã você tem X mais Y, e assim vai somando, vai somando, vai somando, vai somando, tá? Porque eu preciso reforçar a crença de que é difícil ter dinheiro. Eu preciso reforçar a crença que eu não sei vender. Eu preciso reforçar a crença que eu cobro muito ou que eu cobro muito pouco. Aí eu vou conseguir. Eu preciso reforçar a crença que os clientes são difíceis. Eu preciso reforçar a crença que não tem dinheiro para todo mundo no mundo. Percebem? É tudo informação. É uma comunicação interna que você está trazendo. Então, o primeiro pilar é desperte. Então, dentro da mentoria, né, a gente traz o desperte, e eu vou trazer uma oportunidade para vocês, já em relação a você participar, né, de um processo que é uma transformação interna para que você abra a mente para todas as possibilidades que você possa ter em relação à riqueza, tá? Então, dentro do meu trabalho, né, a gente tem o desperte, aí a gente vai trabalhar com o segundo pilar, que é desprogramar. Não adianta você saber o que acontece com você. Quantas aqui são terapeutas, né? E aí percebe, não, mas eu já sei, já estudei um monte, já tenho uma bagagem inúmera de conhecimento, mas você tem a mala vazia. Você está com a mala cheia de conhecimento, mas a mala vazia de dinheiro, tá? Então a bagagem está cheia, está transbordando, inclusive está pesando, porque daí você não consegue dar vazão para aquilo tudo, e você não consegue traduzir em dinheiro. Por quê? Porque a tua informação interna aqui precisa ser desprogramada. Não adianta você ter a informação, ela não virou sabedoria e não desprogramou. E esse desprogramar é tirar o que eu senti. Não é só dizer, ah, verdade, agora eu sei que eu apanhei muito quando era criança, né? Eu ia fazer qualquer coisa diferente, eu apanhava, porque aquilo não era para mim fazer. Ou eu sei que quando eu ia fazer a tarefa e fazer errado, eu levava uma cacetada. Então, assim, aprender algo novo, fazer algo novo, diferente, é perigoso. Não adianta só saber dessa informação. O que você precisa é desprogramar tudo aquilo que ficou como informação interna, como sentimento. E aí que é o segredo. Eu não preciso conhecer a sua vida para desprogramar você, porque a gente tem uma linguagem universal, tá? E aí, dentro do processo de reprogramação, a gente vai fazer essa vivência, né, para trazer essa clareza para você de que sim, você pode se desprogramar e você pode mudar sua realidade a qualquer momento, tá? Então, depois, aí, agora no final, vou pedir licença para vocês e vou mostrar, vou dar uma oportunidade para vocês de participar, né, de um produto queridinho que eu tenho, né, que é uma mentoria coletiva, que ela tem um valor muito acessível para que qualquer pessoa possa despertar, trabalhar a musculatura da riqueza que ela tem na mente. Porque o que acontece conosco? A gente travou a nossa mente em lixo tóxico, principalmente emocional tóxico. E aí a gente não consegue ver toda a riqueza que eu tenho dentro de mim, que é uma sabedoria que eu já trago inata, porque você é uma deusinha, você é uma centelha divina, você é um deusinho. Então, você tem todas as capacidades e habilidades para fazer o que você desejar, se você realmente limpar o lixo tóxico que tem dentro de você. E aí você consegue sim desenvolver as habilidades, porque técnica é importante também. Então, vendas, quando você fala em técnica, também são importantes. E sim, tem muitas técnicas para vender. Mas se eu não entender a minha mentalidade, se eu não entender a minha comunicação, se eu não entender o que o outro está passando, eu não resolvo com técnica, tá? Então, a mentoria, ela vem nesse sentido, de você trabalhar com a musculatura da mente, né? Então, eu vou trazer para vocês depois, para vocês entenderem, conhecerem, né? E quem sentir aí deu o chamado, né? Pode entrar, e ela tem um valor muito acessível. Então, lembra do valor?
não é o dinheiro, é o valor que eu entrego. Ela tem um valor que é impagável, mas ela tem um custo para você, vamos colocar assim, financeiro, que é quase ridículo. Vocês vão ver isso depois, tá? Então, esse é um dos produtos que eu tenho, e aí você vai entender também que dentro do processo, e amanhã a gente vai falar disso, e depois no terceiro dia a gente vai concluir, que a gente tem que ter uma estrutura de produtos e serviços para ofertar para o nosso cliente. Porque tem clientes que demandam coisas diferentes de acordo com a sua linha do tempo. E a maior parte dos profissionais, eu percebo isso, por isso que eu estou trabalhando exatamente com negócios, né, mentoria de negócios voltada a essa limpeza interna e entender a estrutura do teu negócio. Por quê? Se você não tiver essa linha de tempo, que é, vamos pensar, uma linha imaginária, né, da vida do cliente, você não consegue entender que ele precisa daquele produto X e não daquele produto Y. E aí você oferta o produto Y e ele não fica, porque, claro, não está dentro da linha do tempo dele. Então, essa clareza eu trago muito da área corporativa. Por quê? Dentro da área corporativa, a gente tinha toda uma estrutura de produtos e serviços linkada com a área do tempo do cliente. Então, se é jovem, tem produto específico. Se casou, tem produto específico. Se tem filho, tem produto específico. Então, tem uma linha do tempo, tá? Então, estou trazendo aqui o exemplo da área corporativa, mas para serviços e outros negócios é um pouquinho diferente, mas é essa linha de construção. Quando você não entende a linha do tempo do cliente, você não entende a necessidade dele. E aí você se frustra, porque você oferta um produto que não é adequado para aquele cliente. Tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente vai trabalhar dentro, né, do processo, quando eu faço a mentoria de negócios, é entender essa linha do tempo. A sua linha do tempo, primeiro, curar o que você traz interno, né, de comunicação, e aí entender o teu produto e serviço que você tem, e entender a linha do tempo que você quer entregar e qual o cliente que você quer entregar, que são diferentes, públicos totalmente diferentes, tá? E agora, assim, eu quero convidar você a fazer uma prática, né? Depois de tanta coisa aqui, eu quero que você escreva para mim aí, né? Como que está sendo isso para você, tá? Você está virando muitas fichas, o que que veio para você de mensagem? Então, escreva, né, aí, que eu vou ler com muito carinho depois. E aí, se tiver perguntas também, coloquem ali que eu vou responder, ou me mandem lá no WhatsApp também que eu vou responder, tá? Por quê? Porque é importante você estar presente aqui e já trazer consciência e fazer essa parte de anotar. Por quê? Porque você está mexendo com alguns sentidos que depois, dentro do processo, que não vai ser hoje, né, que a gente não vai entrar a falar nisso, mas é muito importante quando você escuta, você vê, que você fala até em voz alta e que você escreve, tem uma, dentro da mente da gente, né, quanto mais a gente ativar os sentidos, mais a gente aprende e mais a gente grava, tá? Porque normalmente, né, a gente não grava tudo que a gente está podendo daquilo que a gente está recebendo, tá? Então a gente tem que escutar de novo. Inclusive, se você desejar, né, assistir isso aqui de novo, vou deixar o link lá no grupo e você pode assistir novamente, porque vai fazer toda a diferença para você, tá? E agora o que que a gente vai fazer? Eu vou convidar você para a gente fazer uma vivência aqui, né? E o meu trabalho, para quem não me conhece, ele é totalmente vivencial, tá? O que que é vivencial, né? Sempre vivências com meditação guiada, então eu guio você, tá? Para que a gente faça o processo de limpeza, né? Então, aqui, claro, a gente vai fazer de uma forma mais superficial, porque a gente tem pouco tempo, mas você já vai perceber isso, porque são frequências, né? Dentro do universo, e eu explico também dentro das mentorias, né? Tudo é energia e informação, tá? Então, tudo tem uma frequência. Então, o meu trabalho é frequencial, é liberar aquilo que está pesado em você, ok? Então, pense assim, ó, se você tem muito bloqueio, muito trauma de criança, você apanhou muito, você sofreu muito com escassez, você teve algum tipo de abuso, você está pesada. Vamos imaginar aqui o gelo, você está congelada, tá? Essa é uma densidade, uma frequência para virar gelo. Aí eu vou limpar, vou colocar um pouquinho de água morna aqui em cima e vai começar a derreter, tá? Então, eu estou soltando aquele peso que eu estou carregando de forma leve. E quando eu viro essa água, né, que eu coloco na chaleira e ela vira vapor, aí eu estou no fluxo, eu estou no flow, eu estou leve, tá? Então, quanto mais peso você tem dentro de você, quanto mais dificuldade você tem dentro de você, mais estrutura pesada você tem, e mais você sente isso no corpo. Cansaço, dor nas costas, dor no ombro, dor no braço, dor no estômago, dor não sei aonde. Isso é reflexo emocional, tá? Já está vindo para o teu corpo físico. Então, todas as informações de alguma coisa que não é natural do nosso ser, né, da nossa centelha divina, ela tem uma informação
mais pesada, vamos colocar assim, tá? Então, a gente tem que descongelar, que é o desprogramar, para reprogramar com uma outra informação, ok? Então, o que que eu vou convidar vocês agora? Ficar de olhos fechados, não cruza braço nem perna, fica totalmente relaxada. Você vai ficar de olhos fechados, porque você vai se conectar melhor com essa informação, ok? E aí você vai seguir a minha voz, simplesmente seguir a minha voz. Por que seguir a minha voz? Porque aí eu vou guiar você para que você possa entrar nesse estado meditativo, tá? E você possa realmente aproveitar isso que eu vou passar para você de uma forma mais leve, mais fluida, ok? Tá? Então, o convite é, esteja totalmente presente aqui, e agora eu quero que você escreva ali para mim, eu, né, ou o número 1, vamos colocar número 1, né, vamos colocar número 1. Se você está presente comigo, e você já virou muitas chaves aí, coloca número 1. Se não está presente, ou você não virou muitas chaves, não tem problema, lembra que não tem certo ou errado aqui. Tem o que eu consigo acessar nesse momento, ok? Então, é isso que a gente vai trazer agora para vocês. Então, deixa eu só fechar aqui a minha câmera. Aliás, acho que eu nem vou fechar, deixa eu ver se eu consigo deixar aberta. E aí você vai estar totalmente de olhos fechados, relaxado, tá? E aí eu vou guiar você nesse processo agora, ok? Então, agora, fecha os olhos. Eu vou só fechar a minha câmera aqui para ficar mais. Vou colocar uma imagem só aqui, para você não ficar prestando atenção em mim, e você simplesmente ficar e prestar atenção no que eu vou falar, tá? Então, fecha os olhos agora, respire, se conecta o teu coração. Imagine agora você recebendo uma grande chuva de luz. Pense uma luz dourada, pense raios dourados de luz descendo em direção ao topo da tua cabeça. Quero que só você imagine, tá? Não pense se isso é possível, se não é possível. Quero que você só escute a minha voz e siga o meu comando da minha voz, tá? Então imagine essa luz dourada descendo pelo topo da tua cabeça, e ela vai chegar passando por toda os planetas, o céu, e vai chegar até o topo da tua cabeça. E aí eu convido você a permitir que essa luz entre. Porque quando a gente dá permissão, a gente pode receber algo novo. Então permita, imagine uma fenda se abrindo no topo da tua cabeça, ou imagine uma pétala de rosa se abrindo, e receba essa luz dourada. Ela vai entrar pelo teu topo da sua cabeça e ela vai fazer como se fosse ondinhas. Ela vai limpar, liberar toda e qualquer energia, forma, pensamento que você possa ter e que não é contribuição. E conforme essa luz for descendo, como se fosse ondinhas pelo teu corpo, você vai inspirando e você vai relaxando. Eu convido você a relaxar a sua cabeça agora e deixa essa luz ir descendo. Ela vai descer essa luz dourada pelo seu pescoço, pelos seus ombros, e você vai relaxar ainda mais. Você vai se entregando completamente. Pense que agora não existe nada mais importante nesse momento do que você e eu. Pense que eu estou na tua frente agora. E pense que agora você vai cuidar de você. Então se permita, se integre nessa presença. Inspira pelo nariz, se possível solta pela boca. Relaxa os seus ombros, deixa essa energia descer agora pelos seus braços, pelas suas mãos. E a cada respiração você se entrega ainda mais. Faz agora uma respiração lenta, suave e profunda no centro do seu peito e relaxa o seu peito agora. Relaxa o seu abdômen, relaxa os seus órgãos internos, pernas e pés, relaxa, solta o corpo. Relaxa o seu rosto, suas pálpebras. E se tiver alguma parte do seu corpo ainda que você não estiver completamente relaxada, foca a tua atenção e relaxa ainda mais. Agora eu quero que você comece a visualizar essa luz formando um círculo em volta de você, como se ela tivesse inundado o teu corpo físico, todos os teus órgãos, todas as tuas moléculas e células,
e agora ela fosse para fora do seu corpo. E aí ela vai para o seu corpo emocional, mental, espiritual, e faz uma bolha de luz de proteção em volta de você. E nesse momento de conexão com esse sagrado que é você, com esse momento, com esse teu corpo, convido você a trazer a intenção do que você veio deixar aqui com esse workshop em Venda Sem Medo. Será que você veio deixar insegurança? Você veio deixar medos, bloqueios? Quem sabe você veio deixar a sensação de incapacidade, de não merecimento, de invalidação? Lembra da sua criança agora e traz a intenção do que você veio deixar aqui. Quem sabe você veio deixar estagnação, menos-valia. Quem sabe você veio deixar dureza, foi muito dura com você e com os outros. Quem sabe você veio deixar o controle, a autocrítica, perfeccionismo. Quem sabe você veio deixar o medo do julgamento. Quem sabe você veio deixar a escassez, o medo de vender, o medo de se posicionar, o medo de se comunicar, o medo de falar a sua verdade. Quem sabe você veio deixar a não prosperidade. Traz aquilo que você veio deixar hoje, aqui e agora. E agora eu quero que você respire, eu quero que você traga também a intenção do que você veio buscar aqui agora. Quem sabe você veio buscar potência, quem sabe você veio buscar coragem, confiança. Quem sabe você veio buscar alegria, alegria em servir, alegria em viver, alegria em compartilhar. Quem sabe você veio buscar conexão com o seu propósito. Quem sabe você veio buscar prosperidade, segurança, realização. Quem sabe você veio buscar tirar os projetos do papel, ou quem sabe você veio buscar ter sonhos novamente. Quem sabe você veio buscar ação, projetos novos. Quem sabe você veio buscar novos clientes. Quem sabe você veio buscar libertação, desbloqueio. Quem sabe você veio buscar paz interior para ser quem você é. O que mais você veio buscar aqui? Traz isso tudo agora e não se pergunta como nesse momento. Não se pergunta como. E nem se pergunta se isso é possível ou não. Só traz essa intenção. Eu quero que você inspire de forma lenta, suave e profunda no centro do teu peito agora. E se você se sentir, pode colocar as mãos no seu coração, no centro do peito. E eu convido agora, agradeça a sua alma, a você, o seu corpo, como você queira chamar, o teu espírito, por ter te conduzido até aqui, para que você possa viver essa experiência, para que você possa se alinhar cada vez mais com você, para aí você poder prosperar, realizar, se realizar dentro daquilo que você busca como verdade. Faz essa conexão com você, agradeça por você ser guiada, inspirada a vir até aqui agora. E coloca a intenção, se você deseja continuar, se você deseja se abrir para esse novo, se abrir para essa jornada. É só o começo, é só a pontinha do iceberg. Tem muita coisa aí dentro para a gente olhar. Agradeça e no seu tempo, sem pressa, eu vou convidando você a movimentar suas mãos, seus pés, seu corpo, sua cabeça, pernas, pés. E quando você se sentir com vontade e à vontade, você vai abrir os seus olhos, sem pressa, voltando para o aqui e agora, se sentindo muito mais leve, com muito mais clareza, muito mais presente, conectada, entregue, para começar de verdade o nosso processo. Convido você agora a abrir os olhos e voltar a estar aqui comigo, presente novamente. Respira. E aí comenta aí como é que foi para você, com uma palavra, né? Escreve com uma palavra aí como é que foi viver essa experiência. É só o comecinho, né? E cada um vive essa experiência de uma maneira, tá? E é a maneira que precisa viver naquele momento. Então, tem uns que se entregam logo de cara, né? Quantos aí já choraram, já, nossa, já liberaram um monte de coisas, tá? E outros estão ainda com um pouco de resistência. Isso é normal dentro do processo, tá? Eu fui assim, eu era muito racional. Então, o meu processo,
tinha muita resistência. Então, tudo no teu tempo. Porque a nossa mente barulhenta, muitas vezes, tenta resistir a esse processo, né? E ela quer explicar o que está acontecendo, tá? E também é normal a gente sentir algum desconforto. Então, pode ser que você sentiu algum desconforto, alguma dor, dor nas costas, dor no ombro, sentiu o estômago apertar, tudo isso, tá? Tudo isso é o desconforto daquilo que eu tô gravado em mim. Lembra do gelo, né? Tá congelado em mim, tá grudado em mim, tá? E aqui, dentro desse processo, né, hoje é só o comecinho, tá? Por isso que a gente fez essa dinâmica agora, a gente vai trabalhar em todos os níveis. Lembra que eu falei que vender não é técnica? A gente precisa trabalhar em todos os níveis. Você é um corpo, você é uma mente, você é uma alma, um espírito, como queira chamar, né? Se comunicando, se expressando. Então, eu preciso trabalhar o teu corpo, a tua mente, a tua alma, o teu espírito, né? Porque não adianta nada eu te encher de técnica. Percebem? Então, essa parte técnica, claro, vai ter, mas não adianta a gente não trabalhar o nosso ser de modo integral, tá? Então, a gente vai começar a fazer esses movimentos, e esse hoje é o primeiro processo de limpeza, né? De conexão, né? De você entender onde você tá? Para você se conectar e já começar a liberar algo, porque é isso que a gente precisa entender, tá? Então, sentiu algum desconforto? Pode ser que tenha venha náuseas, dor na garganta, vontade de chorar, isso é comum, tá? Isso são catarses que a gente passa. E aí a gente tem que ir soltando. Então, às vezes, você vai sentir algum desconforto, você nunca passou por um processo assim, é normal, já te aviso que é normal, às vezes bocejo, às vezes lacrimejo. Então, a gente veio, né, pensa assim, ó, a gente veio de uma sociedade que a gente não podia demonstrar o que estava sentindo, tá? Então, a gente tinha que ter vontade de chorar, cala a boca, fica quieta. Não chora, senão vai apanhar mais. Então, a gente não podia demonstrar o que a gente estava sentindo, tá? Então, por isso que gera desconforto, né? Porque o nosso corpo não está acostumado com isso. Então, esse processo de cura, de liberação, de aceitação, né? Aos poucos vai sendo liberado, tá? E se você não conseguiu se entregar tanto, se você não sentiu nada, não se preocupe, tá? Porque alguma coisa entrou em você como consciência, tá? Então, vai liberar alguma coisa em você, sim, mas é dentro do seu tempo. Não tem nada errado com você, não tem nada errado você sentir ou não sentir, tá? E as maiores transformações sempre acontecem, principalmente com meus alunos, né? Quando você se entrega a esse mundo invisível, tá? Quando você sai do racional. Por isso que vender eu trago que não é técnica. É se conectar com a tua conexão divina que você é, né? Coração, mente e espírito, e intuir aquilo que é melhor e sentir o outro. Quando você começa a sentir, você vai começa também a mudar e a transformar a tua forma de ver o mundo e a tua forma de também se comunicar e de trazer isso de outras formas, né? De formas mais leves também pro todo, tá? Então, trazendo essa concepção de que sim, a gente pode vender e a gente deve vender, mas pode ser leve, tá? Não precisa ser forçado. Eu posso trazer de uma forma clara, gentil, amorosa o meu produto, o meu serviço, sem ser ofensivo e sem também me agredir, né? Porque é uma agressão comigo mesmo, tá? Ok? Então comentem aí, né? Eu vou ficar muito feliz em também entender o que você passou. Se você quiser comentar comigo no privado, você pode também, tá? Para mim poder entender o teu processo e te dar alguma orientação também em relação a isso, tá? E agora eu vou pedir licença para vocês para mostrar para vocês como que a gente traz, né, essa questão de liberação e o trabalho dentro da mente através de um produto eu digo que é o meu queridinho, porque é um produto que veio a partir da necessidade de levar esse conhecimento a muitas pessoas. Então, ele tem um valor, né, que vocês vão ver, que é muito, muito, muito baixo. Se quiser colocar ali quanto você acha que vai ser o valor, né, de uma mentoria comigo coletiva, semanalmente, né, você já vai pensando aí, meu Deus, quanto que vai ser, né? Tá? Então, eu vou trazer para vocês e vou explicar como ela funciona, tá? Para vocês entenderem, e aí quem sentiu o chamado, né, vai poder participar, tá? Então, o que que eu vou mostrar aqui para vocês? Eu vou falar para vocês sobre a Academia da Riqueza Quântica. O que que é a Academia da Riqueza Quântica, né? Lembra que eu falei que tudo é a nossa comunicação interna, mas que a gente tem uma centelha divina, né? A gente tem todas as informações da nossa centelha divina para a gente poder desenvolver mais. Então, a academia, ela vem trabalhar a riqueza da mente, você sair dessa escassez que você tem na tua mente e você poder expandir, tá? Então, a gente vai trabalhar com alguns módulos e eu vou mostrar aqui para vocês de forma resumida para a gente poder entender como que funciona isso, tá?
Então, dentro da academia da riqueza quântica, né, e quântica porque é aquilo que está além do invisível, né, porque não é só técnica, aqui tem técnica também, mas vai além da técnica, eu vou trazer essa consciência para você, tá? Então, aqui dentro da academia, aqui vai ter as orientações iniciais, né, o vídeo de orientação inicial, primeira aula, e aqui a gente vai ter vários módulos, e cada módulo vai trabalhar uma coisa específica para você poder desenvolver, desbloquear, desprogramar aquela informação que está te bloqueando, tá? Então, a primeira que a gente vai ter aqui, a primeira parte, é saúde mental e emocional. Então, a gente vai trabalhar a ansiedade. Quem é ansioso aí, quem não consegue dormir, tudo isso vai ter aqui uma aula, né? E no final de cada aula, eu trago o ensinamento, e no final de cada aula a gente faz uma vivência de tratamento, tá? Então, pense assim, ó, você tem uma sessão de tratamento comigo, ok? Somente comigo uma sessão de tratamento. A gente está em grupo, mas você vai fazer a tua sessão, porque eu vou te guiar e você vai ter o tratamento aqui, tá? Aqui a gente trabalhou um espaço de você criar um espaço de paz, né, de você se centrar em quem você é, tá? E aqui a gente traz uma parte que é reprogramação mental através de autoterapia. Aqui você vai escutar todo dia áudios, né, para reprogramação mental. Aqui a gente tem sobre a autoestima, tá? Então, o que acontece conosco? A gente tem muitas restrições em relação a acreditar em nós mesmos, né? Então, não gosto da minha aparência, não gosto da minha voz, tudo isso a gente trabalha aqui, tá? Depois eu trago aqui uma forma de você fazer uma limpeza emocional de forma simples, através do Ho'oponopono descomplicado. Então, aqui eu ensino como você usar de forma divertida o Ho'oponopono. Por quê? Lembra que eu falei que tudo é lixo emocional? Se eu não limpar o lixo emocional, eu não saio do lugar. E não adianta eu fazer uma técnica com vocês aqui agora e vocês não usarem nada no dia a dia. Você precisa ter ferramentas para usar no dia a dia. E aqui eu trago ferramentas para você usar no dia a dia. Então, aqui cada item desse tem as aulas, né, para você poder acessar, tá? Aqui a gente traz uma maneira de você elevar a tua frequência, manter elevada. Aqui você limpa e aqui você mantém elevada. Então, eu trago uma série que eu chamo de série Prosperidade, onde eu ensino como você ativar os códigos para saúde, tá? Para relacionamentos, ó, relacionamentos mágicos, para saúde, para trabalho, para dinheiro, ok? Dinheiro, trabalho, para limpar toda a negatividade também através dessa técnica, que é sobre a ativação, né, de frequência através da gratidão. Eu ensino uma técnica muito fácil, simples, né? Compartilho com vocês, para vocês poderem usar no dia a dia. Então, eu limpo e eu mantenho a frequência elevada. Aqui a gente traz autoterapia de novo, que é para curar o sistema familiar e relacionamentos, porque lembra que eu falei que a tua história importa? Se você tiver alguma restrição com pai e mãe, você não vai para frente, você trava em algum nível. Se você está fora do teu lugar, você trava em algum nível, então a gente tem reprogramação para isso. Se você tem padrões destrutivos, né, algum padrão até de vícios, às vezes, você não vai para frente. Então, tudo isso a gente tem como se liberar. Tem medos que você não entende de onde vem, então tem como reprogramar, e aqui para o sucesso, tá? Então, reprogramação, autoterapia. E aqui, o próximo módulo, a gente vai trabalhar as 5 dores da alma. Então, desprogramando as 5 dores da alma, que é todo o sentimento que você tem de rejeição, de abandono, de humilhação, tá? De traição, de injustiça. Cada aula aqui, você vai entender como que formou isso dentro de você, como que está refletindo na tua vida adulta, tanto pessoal, relacionamento, quanto profissional, e aí você vai ter o tratamento no final. Tudo tem tratamento no final. Cada sessão dessa tem um tratamento, tá? Aqui você vai entender se você está dentro da ordem no sistema familiar e nos seus negócios, e aqui você vai entender se você está dentro do pertencimento. Então, aqui a visão da constelação sistêmica, né, de Bert Helling, trazendo esses relacionamentos para o sucesso. Então, aqui exatamente trabalhar para que você volte para o seu lugar e para que você se sinta pertencente e não se exclua mais para poder ter sucesso, tá? O próximo é o reset financeiro. Isso aqui é importantíssimo. É como você mapear os teus bloqueios financeiros. É você entender aonde eles estão sendo gerados. Quais bloqueios mentais e energéticos te impedem de ter mais dinheiro? E aí, como você reconstrói sua relação com o dinheiro? Então, isso aqui também tem a aula e tem a técnica para você fazer no final, tá? Além disso, a gente tem e-books aqui, vários, para você poder entender, são ferramentas para você usar no dia a dia, tá?
Então, desde prática de meditação até como você usar as perguntas, né, que eu ensino. Meditações guiadas, então, para você mudar a tua frequência, né, para mudar a tua realidade, para fazer limpeza energética pessoal, né, e para a saúde perfeita também, ok? E aí a gente tem vários bônus aqui, né, com a doutora Mona Lisa, que é endócrino, com a Ângela, que ela vem falar sobre a nossa comunicação através da roupa, né, consultoria de imagem, aromaterapia, cromoterapia, então você tem os bônus ali também. Desafio de crenças, né? A gente vai ter também liberado daqui uns dias. Então, são 21 dias de desafios de crença, liberando tuas crenças de escassez financeira e de relação ao dinheiro, tá? E agora a gente está no curso, né, específico do segredo do dinheiro. Então, a gente já fez a primeira parte, a segunda, e já vai entrar a terceira aqui, que a gente já gravou, né, essa aula na mentoria ao vivo, segunda-feira, tá? Então, o que que esse curso vem trazer para você? Ele vem trazer todo o teu despertar daquilo que você não percebe, tá? E que você se limita na sua mente, para criar mais prosperidade, tá? Esse curso, essa mentoria, ela é feita ao vivo, toda semana na segunda-feira, tá? Uma semana à noite e uma semana de manhã, para você poder participar ao vivo, e lá você pode fazer perguntas. Também você tem essa plataforma gravada, se você não puder participar ao vivo, você vai assistir depois, vai fazer todas as atividades, e você tem acesso por um ano dentro dessa plataforma, e um ano, né, das mentorias comigo ali, assistindo e participando dela, das aulas que são colocadas toda semana ali, e você pode participar comigo, tá? E aí você pode me dizer, Roberleia, mas quanto vai custar, qual o investimento que eu vou ter que fazer, né, para estar com você 4 vezes no mês, né, então 4 vezes toda semana, né, tendo aulas comigo, e tratamento. Então, você vai receber o tratamento de todo o lixo emocional que você tem, através da minha metodologia, né, onde eu posso te tratar de forma coletiva ou individual, tá? Então, ali você vai ter essa possibilidade. E aí, o investimento, e eu vou deixar para vocês o link depois lá no grupo, né, o investimento é um valor praticamente irrisório, mas é para que todas as pessoas possam participar, tá? Para você ter 4 aulas comigo e você ter a plataforma e tudo que já está gravado lá, disponível para você, você vai pagar nem R$ 57 ao mês, tá? Então, você escutou bem, não está errada não, tá? R$ 57 ao mês. Eu estou com ela com uma promoção específica para vocês aí, vai liberar essa promoção, onde você vai poder pagar 57, nem 57, é 56 uns quebradinho ao mês, tá? O valor dela, original, né, é 997, mas eu estou liberando a 57 ao mês. Então, isso vai dar um valor à vista, né, de R$ 548, ou parcelado em 12 vezes de 56 ao mês. Para ter aula comigo toda semana, ter acesso por um ano comigo, né, e mentorias um ano comigo, e acesso à plataforma, tá? Então, essa é uma oportunidade de você trabalhar tudo aquilo que você tem internamente dentro de você, né, e que já vai despertar em você muitas curas, tá? Muitas curas. E aí, claro, esse é um produto onde a gente trabalha no coletivo a riqueza da mente, né? Então a gente está despertando, liberando tudo que tem emocional tóxico que bloqueia você acessar mais prosperidade, tá? E aí eu tenho outros serviços e produtos, que é o que eu trouxe lá para vocês nos depoimentos, que são as mentorias individuais, né? Então eu tenho a mentoria individual, onde a gente faz um trabalho personalizado para aquilo que você precisa, tanto terapêutico quanto o teu negócio, tá? E aí também a gente tem a mentoria só de negócios, para poder liberar você para se comunicar, para vender, para trabalhar toda essa questão da estrutura do teu negócio, tá? Então é diferente. Esse aqui é um produto para você, qualquer pessoa acessar e poder mudar a mente para começar a acessar mais abundância, para sair da escassez, da mente pobre, né? Da mente que mente para você o tempo todo, ok? E aí você se abre para mais possibilidades, que vai ajudar você a se posicionar, vai ajudar você a se comunicar de forma clara, vai ajudar você a ter confiança, autoestima, e aí tudo vai mudando, né? As tuas várias áreas da vida vai mudando, tá? Porque lembra ali, voltando lá para o nosso tema, né, que é venda sem medo. Você só perde os medos, os bloqueios, se você liberar o que está dentro de você de comunicação interna, tá? Então, sim, a venda pode acontecer de maneiras inimagináveis, se você tiver essa permissão, se você estiver aberto a receber. Senão, ela vai se manter na dificuldade. Eu vou ter dificuldade de ter os clientes, eu vou ter dificuldade de produzir mais, eu vou ter dificuldade de manter constância,
para fazer as ofertas, eu vou ter dificuldade, eu vou procrastinar o tempo todo, ok? Então, eu deixo para vocês aí, né, essa possibilidade de entrar na Academia da Riqueza Quântica, para que você possa, independente, né, da tua condição, entrar num processo de cura, de transformação muito profundo, porque tudo ali é muito profundo, né? A gente trabalha cada aula com temas específicos que vai mexer com você no sentido de tirar você daquele lugar que você está travado, congelado. Lembra do gelo? Então ali a gente vai descongelar você. É toda a aula, né, um pouquinho de aguinha morna ali para ir descongelando e você ir soltando, 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 soltando as armaduras, soltando as feridas, soltando, né, os dramas, os traumas que você possa ter, tá? Saindo do papel de vítima e assumindo a autorresponsabilidade pelo aquilo que você pode construir na sua vida. E esse é o meu papel, é fazer com que você entenda até onde você pode chegar. Porque cada um vai ter um desejo, uma intenção diferente. Então, é até onde você escolher ir, tá? É livre-arbítrio. Mas sim, você vai chegar onde você quiser, se você escolher, se você intencionar e se você escolher continuar, né? Então esse é o primeiro passo, tá? Porque lembra que a gente trouxe lá a questão dos bloqueios, né? A tua história está fazendo com que você tenha uma realidade aqui. Para que eu mude a minha realidade, eu tenho que entender a minha história, eu tenho que desprogramar o lixo tóxico para poder ter ações diferentes e automaticamente o meu resultado ser outro resultado, tá? Atitudes iguais, resultados iguais. Sentimentos iguais, resultados iguais. Só que potencializados. Então, se eu comecei com uma tristeza profunda e virei numa depressão profunda, não foi à toa, porque mais com mais dá mais, porque eu demorei para chegar à raiz do problema. Então, o que que eu levo vocês? A acessar a raiz, para você parar, estancar, e aí sim mudar a tua realidade e mudar a tua posição que você está naquele momento, tá? Então, esse é o convite. E aí, para a gente poder trazer esse fechamento, né, aqui de hoje, que já tá, já foi além do que eu tinha até esperado, né, combinado de fazer, é assim, é o teu olhar, a tua presença, né, o olhar que enxerga de verdade é que vai fazer toda a diferença, tá? Então, entender esse processo, essa comunicação que você está trazendo, né, tudo que você está vivenciando, e vai fazer com que você expanda. Então, hoje, você está focando no quê? A pergunta é, onde eu estou olhando hoje? Aonde eu estou direcionando a minha energia hoje? Por tudo que você foca, expande. Você está focando na escassez, você está focando na dificuldade de ter cliente, você está focando na dificuldade de pagar os boletos. Onde você está focando? Essa é a tua informação, isso é a tua verdade hoje. É triste entender isso, né? Mas é a tua verdade hoje. É aquilo que você acredita de forma inconsciente. Não é que você não queira. E amanhã eu vou explicar por que que você não consegue entender isso. Então, esteja comigo aqui amanhã para você entender por que que você não consegue perceber isso. Então, você acredita, a tua verdade está formatado ali, e você acredita que aquilo ali é uma realidade. E ela é uma realidade. Porque você trouxe ela lá de cima e fez ela ficar real aqui. Mas a gente pode sim entrar numa outra faixa de realidade melhor e trazer ela para cá, tá? Então, é mudar a faixa, e a gente vai entender isso amanhã, para que você acesse outra realidade. Então, parar de focar na falta e focar naquilo que pode ser feito, e, e para isso tem método, né? Tem toda uma construção, né? Então, eu passei nesse processo, eu criei essa metodologia para poder encaminhar você, para poder levar você, para poder trazer você para tirar desse lugar. Para você subir um degrau, subir 2 degraus, subir 3, subir 4. Quantos você quer subir? Então, diga, eu estou com você. Eu escolho continuar, eu escolho olhar para isso. Esteja aqui comigo amanhã. Quem escolhe estar comigo aqui amanhã, escolhe continuar olhando para isso. Amanhã vocês vão ter muita clareza, porque eu vou trazer essas divisões para você e trazer exemplos de como isso na tua vida está agindo, inclusive na hora de você vender, tá? Então, o recado hoje é assim, ó, anota ali para você o que que se requer para mim mudar hoje a minha realidade, né? E aonde eu consigo essa mudança de forma mais profunda e mais rápida. Tá? Então traz isso para a tua mente, para ir despertando, e quando você vir amanhã, já vai vir uma informação diferente. Quando a gente faz perguntas, a gente abre possibilidades. Quando eu sempre penso numa resposta, eu estou pensando mais do mesmo daquilo que eu estou trazendo internamente, tá?
Então, escreve aí, eu escolho continuar. Aí que me deu uma tosse do nada aqui. Então, escreve ali, eu escolho continuar e esteja aqui comigo amanhã, né? Eu vou ficar muito feliz aí de ter você amanhã. Amanhã a gente vai abrir a caixinha, né? Com muitas questões aí que vocês vão perceber que vocês estão fazendo totalmente, né? Eu não diria errado, porque eu não acho que tem certo e errado, mas que você está fazendo o que não é contribuição para você ter um resultado que você deseja, tá? Então, eu super agradeço, né? É uma honra ter você aqui hoje. Eu vou deixar essa aula para você poder assistir novamente, né, lá no grupo, então você pode assistir novamente. Você pode também compartilhar com amigas, amigos aí que você acha que esse conteúdo vai ser importante para eles, então você pode compartilhar, mas ele não vai ficar aberto eternamente, ele vai ficar só até o final de semana, e aí depois ele vai sair do ar, tá? Porque é um workshop que eu fiz exclusivo, gratuito, e ele não vai ficar disponível, ok? Então, eu vejo você amanhã. Gratidão por você estar aqui, gratidão pela confiança e bora continuar. O meu lema é: bora brilhar, prosperar e inspirar. Brilhar, você tira a sombra e você traz a tua luz, né? Então a gente tem a sombra e a luz. Então vamos brilhar, tá? Prosperar. E eu posso inspirar outras pessoas com o meu trabalho, com a minha postura, com a minha comunicação, com a minha expressão. Então vamos trazer isso para o mundo, tá? E vamos espalhar isso para o mundo. Então eu vejo vocês, eu amo vocês e até amanhã. Grande beijo. Gratidão por estarem aqui comigo hoje.